O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estejam sentados. Esse evangelho apertante. Quantas vezes acontece que a gente, ouvindo no meio do sol da manhã, dia de chuva, frio, nossa, frio, às vezes a gente vê, é curioso para quem é das partes nórdicas, está acostumado com neve, assim, às vezes quando chega 20 graus, a gente vê gente com cachorro, etc. E uma coisa tão, assim, como do lado latino, muito vivo. Mas, no dia desses, assim, a gente ouve o Evangelho e diz: bom, se alguém vem atrás de mim, não se apega, não pode, se não se apega de tudo, se desapega de tudo, não pode ser meu discípulo. Se a gente no meio do sono, pensa: bom, também eu não sou chamado a ser apóstolo, enfim, eu tenho minha família aqui. Jesus está dizendo: pai, mãe, mulher, filhos, tal seria. Não tem o quarto mandamento? Os filhos devem obedecer os pais, etc. Bom, o sexto mandamento, a fidelidade conjugal, como é que é isso, etc. Só que o que acontece? Só tem duas alternativas. Ou eu sou dele, Nosso Senhor, ou eu sou de Satanás. Eu tenho que tirar de minha cabeça a ideia que eu posso encontrar um meio termo, onde que eu posso, assim, ser meio na metade, no final da vida, dar um jeitinho ali, eu dou aquele sorriso número 3, assim, e que Deus vai se derreter e pronto, está tudo resolvido. Não tem isso. A vida é séria. Nós temos, e portanto, este Evangelho, quando o Nosso Senhor, Ele ia, e era, nossa, tantos milagres, um tal maduro, aquele que faz milagres fabulosos. Então, leprosos que são curados, era a doença horrível da época. Depois, surdos que ouviam, cegos que passavam
a ver. Cada assim, a alegria em torno dele, de todo mundo. Puxa, chegou o mestre, o esperado, chegou agora ele vai resolver os problemas humanos, não vai ter mais impostos para pagar, que é muito importante, assim, não vamos ter que tirar do bolso mais, etc. E nós vamos ser aqueles que vão cobrar impostos do resto do mundo. E todo mundo, alegria. De repente, nossa sua vida, essa multidão toda que seguia, e lança uma frase que cai como raio. Se nós desapegar de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo, portanto, não chega ao céu. Naquela época, a família, outra era que era feliz, e que a família era importantíssima. Famílias numerosas não tinham esses meios horríveis e asquerosos e malditos de controle da natalidade. Normal de uma família, assim, uma família pequena tinha 12 filhos. E depois, aquela meninada toda, etc. A pessoa era muito importante, a família dele. Está bem, era o mundo da época. Então, quem não se desapegar de tudo isso, não pode ser o discípulo. É Nosso Senhor. E o que acontece? Nessa hora, quantos o acompanhavam? Multidões, aqui diz como essa grandes multidões acompanhavam Jesus. Senhores, quantos estavam em torno da cruz no Calvário? Todos. Até os apóstolos o abandonaram. E nós não podemos ser aqueles que abandonam nosso Senhor. E aqui vem a liturgia de hoje, assim, ajeitado. Espírito Santo, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não tem jeitos. Assim, estamos no Brasil, o Espírito Santo ajeitou isso para nós. E para nos dizer o seguinte: é hoje que eu devo tomar uma decisão. E essa decisão é bivalente, ou seja, de um lado ou outro. Eu serei de Jesus, mas por inteiro. Eu darei tudo por Ele. Ou eu serei Satanás. Não tem terceira escolha. E eu serei dele? Sim, eu tenho que ser dele. Mas eu não tenho forças. Nossa Senhora me ajudará. Mas a primeira coisa que hoje tomar essa decisão de ser dele por inteiro. Acontece o que acontecer, significa isso? O que significa? Então eu tenho que abandonar a família. Esperei. Vamos demorar, né? Mas eu não posso ficar alisando os meus defeitos, aqueles pecadinhos que eu permita que eu cometa, assim, de seus lábios, sem que ninguém vê. Será aquele olhar para aquilo que meus olhos não devem ver? É aquele pensamento que eu permito que percorra por minha cabeça. Talvez eu tenho, como se diz, dedos pegajosos, sabe? Que de vez em quando, assim, está um trocadinho assim, que está sobre nós, de repente desaparece. Tudo, eu sei quais são os meus defeitos. Eu sei aonde é que o olhar cheio de bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, quando pousar sobre mim, eu sei onde este olhar estará desagradado. E hoje eu tenho que pôr fim a isso. Não posso continuar no meio termo. Porque quando um é Deus e Ele é a bondade
Ele é a justiça em si. Qualquer posição que eu tomo, que não seja 100% por Ele, acaba sendo do outro lado. Diante da bondade, se eu me entrego inteiro, ou eu acabarei sendo do outro lado. Ah, mas eu não tenho forças, eu vou rasgar os céus, eu vou pedir. Não é à toa que Ele me deu o vigor das mãos, que conhece minhas misérias, tem compaixão das minhas misérias, mas não aceita minhas misérias. Ela quer me ajudar a vencer. Então, com os defeitos, e aqui está, propriamente a liturgia hoje tem isso também, com os defeitos, nós temos que acabar de vez. Não posso ir assim aos poucos, assim, quando a gente tem problema, a gente arranca de vez, a gente corta de vez com ele. Me lembro, o nosso fundador do Tupinho dizia para nós, vai pegar um dentista, né, e tira dentes, como vocês sabem, ele tinha esse nome porque era a profissão dele, arrancar dente. E naquela época, como que faziam os dentistas assim para convencer as pessoas a arrancar dentes, né? Então, era montar um palanque com a ajuda do poder público, se montava um palanque assim na praça pública e, claro, o poder público tinha interesse em promover a saúde pública, então trazia todos, então apareciam o dentista, cadeira, etc. Então, aqui está fulano, está corajoso, muito firme, só para mostrar para vocês como vale a pena arrancar o dente. Claro que os dentes racham, quebram, e tem que arrancar aquela cacaria toda da boca, senão infecciona. Então, sentava e na hora que ele tirava aquele boticão, aí começa a tocar fanfarra. Vocês sabem por quê? Porque é para não ouvir os ruídos do sujeito que arrancava o dente. Mas também, nós naquela época, os senhores, o que prefeririam? Nessa hora, tem que arrancar um dente. Um dentista, um tira-dentes qualquer, forte, com um boticão daqueles que arranca de vez, ou um delicado, que vai tirando aos poucos. O que os senhores preferem? Que seja de vez. Imagina, não é? Assim temos que ser com nossos defeitos. Se eu quero tirar aos poucos, eu acabo não tirando. E aqui, em torno do altar, sobre este altar, que mais uma vez descerá o próprio Jesus. Ele, que morreu na cruz por nós, Ele, tal e qual como em Jerusalém, vai estar conosco, se bem que nossos olhos não o veem, mas nossa fé proclama. E Ele está aqui, tal qual estava com os discípulos, aqui no Evangelho, com aqueles que seguiam Ele, em que Ele conhecia cada um de nome, e nos conhece, senhores, cada um de nós tem nome, Ele nos quer, Ele nos quer. Então, vamos, cada um de nós, quando chegar a hora da consagração, quando chegar a hora da comunhão ainda mais, pedir, Senhor, arrasta tudo. Senhor, dê-me forças e eu prometo, e com a vossa ajuda e vossa Mãe Santíssima, eu arranco este meu defeito, meu pecado, meu vício, aqueles apegos que eu tenho. Senhor, por vós eu dou tudo. Senhor, ajudai-me. Ele ajudará. Mas vamos nos cruzar e vamos ser dele por inteiro. Nada de ser ao meio termo. Nossa Senhora é o que ela quer de nós. E quanto que ela nos ajudará e nos dará forças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.